Estamos de volta. O programa de hoje, aliás, está excepcional. O primeiro bloco foi muito bacana. Se você não viu, vai aqui na descrição, clique e assista, que a gente está falando sobre o lado bom de ser síndico. Existe vários lados bons. A gente está com dois convidados especiais do Rio de Janeiro, a Paola Siqueira e o Antônio Carlos de Luca. Vamos agora entrar mais em casos reais, em ações, falar um pouco sobre valorização também do ser humano, valorização dos funcionários, possibilidade de mudar a vida dos funcionários. Vamos falar um pouco também de proporcionar segurança e conforto a esses moradores. Vem comigo. Antônio, começar com você agora o segundo bloco. O síndico, ele pode valorizar o patrimônio, assim esperamos, mas também ele proporciona, ou deveria proporcionar, segurança e conforto para as pessoas que moram naquele condomínio e os visitantes. E isso é muita coisa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por mais engraçado que pareça, tem muita gente que acha que isso é obrigação do síndico, né? E só enxerga isso como uma obrigação. É uma obrigação? É uma obrigação. Mas também você tem que embutir isso, que tem que ser algo que tem que ser feito além da obrigação. Porque você tem uma responsabilidade com a vida dessas pessoas. Quando eu me apresento, quando eu vou fazer alguma coisa nas assembleias que eu vou, não sei o que, eu deixo isso bem claro. Né, que o síndico ele é responsável direto pela saúde, pelo sossego, pela segurança dessas pessoas, mas não é uma coisa fria, entendeu? É algo que você tem que trazer para aquelas pessoas e essas pessoas elas têm que enxergar que aquilo vai além dessa obrigação. E quando você consegue fazer isso, as pessoas conseguem enxergar uma figura de liderança em você. E eu acho que é um ponto engraçado, não sei se a Paola concorda ou não, mas tipo assim, quando você começa a exercer essa questão da liderança, isso é um lado bom do síndico. Ser reconhecido como um bom líder. Ser reconhecido como uma boa referência. Por quê? Porque o líder não é aquela pessoa que manda, não é aquela pessoa que dá ordem, é aquela pessoa que as pessoas seguem. Que é referência. E para você seguir o líder, você tem que ser um cara diferenciado. Todo mundo precisa de referenciais. Sim. Os referenciais podem ser positivos ou negativos. Sim. E a gente poder ser referenciais positivos é um lado bom de ser síndico. É um lado bom e uma baita responsabilidade também. Né? Eu acho isso maravilhoso. Porque, tipo assim, você tem possibilidade da tua comunidade te reconhecer, daqui a pouco dos condomínios em volta de reconhecer, daqui a pouco o mercado condominial de onde você trabalha te reconhecer. Porque você é ruim? Não, porque você é bom. Porque você é líder, porque você é um cara que faz o que... O que você fala? Não sejam medíocres, não sejam medianos. E você tem a oportunidade, eu acho um lado bom também, né? Imagina, né? Um lado bom de ser síndico, de você provar para você, para sua família, para sua comunidade, não sei o que você é um cara extraordinário, excepcional, entendeu? Que você não é medíocre. Sabe, isso é uma coisa que bate dentro da gente, entendeu? Tipo assim, você oferta o resultado para aquelas pessoas, daquela comunidade, mas você traz um resultado para você dentro que só você conhece. É isso que eu vou trazer para a Paola. E eu gosto muito de filosofia, né? E muitos filósofos dizem que o ser humano, por natureza, é egoísta. E agora eu vou dar uma informação um pouco antagônica, mas eu vou fazer o link. E que não tem nada melhor para a sensação humana do que fazer o bem ao próximo. Mas não, é por egoísmo mesmo, assim, porque você se sente útil, se sente que está mudando a vida. Então, fazendo uma analogia a essa explicação que eu dei bem simplória dessa teoria, a questão de a gente realmente conseguir mudar a vida de alguém, né? Seja, a gente fez um programa falando sobre Setembro Amarelo, né? Que a gente pode, às vezes, até salvar uma vida com uma conversa, com uma observação, com uma atenção, e esse é um ponto muito importante. Tem outro ponto que é a gente manter a segurança do perímetro do condomínio, né?
Porque não entrar um bandido ou entrar um bandido pode sair, alguém pode falecer nesse interim. E temos também a questão de mudar e dar oportunidade para os funcionários condominiais, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paula, porque a gente tem um síndico 5 estrelas que era porteiro de condomínio. Muito legal isso. Isso no início de carreira, é o Juliano, que é de Uberlândia. Hoje ele é simplesmente um síndico profissional mais reconhecido da cidade, advogado. É um cara, ele veio aqui, eu tô falando essa história porque ele contou a história aqui. Sim. É maravilhoso. Ele se esforçou, mas alguém deu oportunidade para ele. Mais além, pai de família, hoje em dia, eu conheço a esposa dele, o filho dele agora que nasceu, nós conhecemos o filho dele, e que vai ser referência para todo mundo e para essa criança que vai ter ele de uma forma, vai enxergar maravilhoso. De uma forma, mas isso é maravilhoso. Sim. E é engraçado você fazer essa pergunta, porque a gente teve um evento em Niterói e o painel que foi montado um painel comigo, o Alex, que é um outro síndico certificado 5 estrelas no Rio, e a minha equipe, que são 2 funcionários. Um começou como ASG e o outro começou como administrativo, né? Como ASG, auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais, isso. E hoje ele está saindo da função de zeladoria. Eu falo que ele, para mim, é um gestor predial, está com a empresa dele. E mal ele conseguiu falar lá no evento, foi uma situação assim, muito emotiva, foi bem bacana. E aí você vê, né, porque tem uma questão da sindicatura que é muito complexa no que tange a gente de avaliar, né? É o que você falou ali, a gente tem referências boas e não tão boas. E aí cabe a gente analisar isso dentro do convívio dos colaboradores. E é muito engraçado quando você consegue enxergar que tem um potencial e de repente só não está sendo bem administrado. E você conseguir mostrar isso para a vida condominial, né, para aquele condomínio, que aqueles colaboradores eles só não estão dando o máximo que eles conseguem porque também não estão sendo bem administrados na visão deles de pertencimento. E você trazer essa pessoa, porque não é só, o porteiro abre e fecha o portão, não. Ele controla o acesso, sabe? É ele a primeira referência ali para a tua casa. É ele por uma arma na sua cabeça. Ele pode, dedo dele, apertar ou não um botão, pode significar um gatilho que seja apertado ou não. A gente teve um evento horrível no Rio, que foi um porteiro que faleceu, porque um morador abriu o portão para entrar, olhou, era um entregador e deixou o entregador entrar. Era um cara disfarçado. Esse entregador acabou entrando em luta corporal com o porteiro e acabou matando o porteiro. Então, assim, até que ponto, né? Imagina a culpa desse morador. Não, eu fico imaginando. Porque ele não fez de propósito. As pessoas foram discutir, né? O porteiro ter... Gente, vamos no base. Imagina como tá esse morador. Eu não queria ser esse. Tanto que eu mesmo porque não foi uma ação dolosa, né? Ele não quis isso, ele não imaginava isso. Eu brinco muito com os condôminos, né? Às vezes que a gente está falando de questões de segurança, brincando com as crianças até na questão de passou, né? Fecha o portão, né? Fecha. Tem uma outra pessoa atrás, mas eu não conheço, eu não sei quem é. Então, assim, fecha, deixa ela comunicar. E aí você traz esse pertencimento para eles, você traz eles para perto de você. Às vezes o que eles querem é reconhecimento e não tem. Então a gente cobra muito, sabe? A questão disso, né? Então nós entendemos o quanto nós somos cobrados e aí a gente tem que entender que a gente cobra desse prestador de serviço, a gente cobra desse colaborador, mas e de lado? O que a gente está trazendo? Deixa eu só pedir um favor para você que está nos assistindo. Você adora o nosso programa, gosta do canal, clica, dá um like, compartilha, deixa um comentário. Quanto mais comentários, compartilhamento, likes, mais esse programa vai ser mostrado para mais gente, mais informação. Isso muda o segmento condominial. E estamos também nas plataformas de podcast. Lá na plataforma não é Conde TV, é Condomínio em Pauta, com um especial, um extra, contando cases de condomínio. Antônio Carlos, o negócio é o seguinte, a gente está falando muito de funcionário e quando a gente tem uma equipe, que vocês dois têm equipe, e tem equipes dos condomínios que vocês coordenam ou têm a possibilidade de promover, demitir,
a gente, entre aspas, brinca um pouco de Deus. Porque a gente pode chegar e falar, Antônio Carlos, você está demitido. Eu estou mudando a sua vida. Ou eu posso chegar e falar, Antônio Carlos, você está tendo uma oportunidade para ser gerente desse condomínio. Eu estou mudando a sua vida. Uma demissão pode significar uma depressão com suicídio, ou pode significar uma promoção, pode significar mudar a história da sua família, dos seus filhos, ter educação ou não. E aí, eu acho que é uma responsabilidade isso que é muito grande, porque a gente tem que tentar, a gente vai errar também porque a gente é humano, mas tentar dar a oportunidade para o certo e não dar para o errado, porque tem gente que não merece a oportunidade. Mas, tipo assim, eu queria falar exatamente por isso, porque na minha visão, esse é o ponto mais legal e positivo de ser síndico. Tá? Dentro da minha visão, dentro do que eu penso, dentro da minha cultura, dentro dos valores que eu herdei da minha família, por exemplo. Na minha visão, o síndico ele tem um papel social imenso, não só com os funcionários, mas eu posso falar com os moradores, com os prestadores de serviço também. Por quê? A família dos funcionários do condomínio, o filho que está lá na escola, você fez uma vez uma questão de uma iniciativa dos filhos do porteiro. Adorei, porque é a forma que eu penso, né, de ajudar nos filhos do porteiro. Então, o síndico tem essa responsabilidade. Por exemplo, se você está cuidando bem do porteiro, do ESG, se você está dando benefícios, se você está se preocupando com ele, aí você está bem. Você sente quando o cara está bem, quando está bem. Por quê? Cara, lá na casa dele, o filho dele indo para a escola ou na creche, não sei o quê, depende do trabalho do pai, que automaticamente depende do síndico, que é o gestor disso tudo. E aí você tem o poder na mão de você poder mudar a vida das pessoas, baseado nessa linha de pensamento que você falou, de como você vai agir. Eu tenho uma história que é a base da minha explicação em relação a isso, que eu me emociono muitas das vezes quando eu conto. Por quê? Porque, tipo assim, eu aprendi muito com isso. Eu tinha um condomínio lá no Rio de Janeiro, numa área um pouco complicada lá, de conflito e tal, não sei o quê. Eu entrei nesse condomínio, estava trabalhando, e aí eu sentia que eu tentava uma comunicação, às vezes, pelo WhatsApp, no meu grupo de porteiros, não sei o quê, e sentia que sempre tinha uma pessoa que eu não conseguia, não se pronunciava e tal, não sei o quê. E eu, o que está acontecendo e tal, não sei o quê. Aí eu fui descobrir que um porteiro, um senhor, que estava lá há 25 anos, na portaria, era analfabeto. Entendeu? E aí, tipo assim, eu fiquei... Cara, e aí? Porque essa pessoa ela vai lidar com documentos importantes, ela vai lidar com oficial de justiça, ela vai aviso de recebimento, como é que faz? Aí vem a função do gestor, né? O gestor está pensando em procedimentos, né? Mas aí eu fui além. Eu falei o seguinte, cara, como é que esse senhor que está aqui, o pessoal gosta muito dele, como é que ele vai ficar nesse trabalho? Chamei uma conselheira e falei assim, cara, eu estou preocupado, como é que a gente pode fazer para ajudar? E aí a gente conseguiu, né, contato com uma outra moradora, através de uma escola por perto que ensinava as pessoas a ler e escrever de noite, né? E a gente matriculou o porteiro, né, nessa aula, passamos para você, compramos, condomínio comprou caderno, lápis, caneta, não sei o que, deu para ele, né? E ele ficou um ano, estudou. Cara, depois de um ano, ele estava se formando, ele me chamou para a formatura dele. E eu fui, tipo assim, aquele negócio, tipo assim, a gente lida com... O quanto você mudou a vida dele? O quanto ele mudou a minha. Você não está entendendo. Ele mudou muito mais a minha vida do que eu a dele. Porque o que eu fiz na minha cabeça, pelos valores que eu tenho de família, não sei o que, era obrigação. O quanto aquele cara não mudou a minha vida. Mas é uma obrigação, Antônio Carlos, entre aspas, obrigação, porque não é obrigação, mas eu acho que mais do que ser ou não obrigação, é se atentar, né? Porque às vezes tem uma pessoa do seu lado precisando e é o que a pessoa não enxerga. Não. Coisas maiores. Você pode passar aqui e tem uma pessoa tendo um ataque epilético que você não está vendo, está no celular. Sim. Então você não dá atenção para as coisas realmente que são importantes. Infelizmente, o nosso mundo de hoje em dia, na velocidade que a gente vive, com a tecnologia que às vezes vem para atrapalhar algumas coisas, endurece um pouco a gente, né? A vida de síndico, como a gente está tentando falar aqui das coisas boas, e eu vejo muitas coisas boas na vida de síndico, senão eu não me dedicaria, não continuaria fazendo. Por quê? Isso que eu acabei de te contar, dessa questão desse relacionamento, não sei o quê, ele me muda como pessoa, como poucas coisas me mudam. Mas a gente vive hoje em dia
num ambiente onde as pessoas... Acabou de aparecer agora lá no Nordeste, viu? O porteiro com um facão na mão e o morador. As pessoas estão se agredindo, as pessoas estão se machucando, as pessoas não sei o quê, e a gente vive dentro desse contexto. Na verdade, eu acho que a vida está meio glamurosa. Até a sindicatura, né? Qual o glamour? É porque, assim, o que você quer? Você quer seguidor? Você quer pessoas que visualizam o quê? Um fato? Ou você quer essência? Você quer busca? Você tem ali... O que eu faço? Eu emito nota no final do mês? Ou eu tenho reconhecimento do meu trabalho pelo valor que eu estou agregando? Esse é o diferencial. Eu acho que as coisas estão mudando a percepção. A semana você fez uma colocação perfeita. Um condômino chegou e falou assim, as pessoas passam, né? E aí dá muito mais like você filmar alguém morrendo do que você socorrer. É estranho, né? É estranho. E fizeram isso, lembra? Teve um caso isso, né? de um caminhoneiro que ficou preso nas ferragens. E aí, um monte de gente filmando, uma mulher saiu sim. E ela, não sei como, Deus deu força pra ela, conseguiu tirar o caminhoneiro na força. Uma heroína. E os caras estavam filmando. Então, assim, o que é, né? O que você traz? É filmagem para você ganhar um seguidor? Para você estar lá, o cara é o primeiro a mostrar? Ou é você salvar a vida? Você não tá ali. E quando a gente faz isso, né? Porque hoje é muito mais o quê? Botar uma foto na rede social ou você viver o momento? Porque, para quê, né? O telefone, para que a foto? O que é mais notório? É a foto ou a tua recordação, o teu sentimento, a tua questão? E isso traz no condomínio também, né? Qual é o benefício de você fazer um evento onde você vai agregar os condôminos, né? Ou você simplesmente deixar com que eles se atritem, ou que cada um comece a olhar um para o lado do outro avesso, simplesmente por diferenças que não vão trazer em nada. Eu queria falar uma coisa antes de deixar vocês darem um comentário final, que eu acho muito importante. A gente, que vocês são síndicos super reconhecidos no Rio de Janeiro, participam de eventos, eu tenho um reconhecimento na área, faço palestras e tal, mas uma coisa que me preocupa muito é sempre ganhar o aplauso dentro de casa, né? Porque não adianta a gente ganhar o aplauso fora de casa e mudar a vida das pessoas, que muitas vezes eu vejo as pessoas se perdendo muito porque esse aplauso externo alimenta, e aí dentro de casa, cadê o exemplo que você está dando para os seus filhos, né? Então eu queria só da minha parte terminar falando assim, cara, é muito bom a gente nós três somos reconhecidos na profissão, mudamos as vidas das pessoas, mas a gente não pode esquecer das pessoas mais valiosas que a gente vai mudar a vida e que a gente vai construir, que eu acho que hoje as pessoas estão esquecendo um pouco, que é aqueles pequenininhos ali, através do exemplo. Uma reflexão para quem está assistindo, cara, se você não cuida bem da sua família, você não cuida bem da família de ninguém. Simples assim. Não tem como. Se você não é referência dentro de casa, você não é referência fora. Exatamente. Porque a referência maior é de Aí você é um personagem. Porque é de quem te reconhece. Porque assim, hoje é muito mais o que é visto, não o que é sentido. E aí eu não sei se os pais de vocês falavam sobre isso, né? Mas eu tenho uma questão que meu pai falava muito, minha avó falava e tal, da minha família, que é o tipo assim, você é muito reconhecido pelas suas atitudes, não tão pelas suas palavras. Sim. E em casa você vê isso com seus filhos. Os seus filhos, eles não vão fazer aquilo que você fala. Eles vão fazer aquilo que você faz. Sim, exato. E eu vou te falar que eu aprendi muito com os meus filhos. Quando eu vejo, meus pais sempre me ensinaram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não preciso estar rindo para falar isso, porque as pessoas acham que você tem que estar rindo. Educação não é você estar rindo e falando. Porque você vai ter dia que você vai estar triste. É você ser natural, aquilo fazer parte de você. É bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor e obrigado. São as palavras básicas que você tem que usar. Ela abre portas, abre janelas. E os meus filhos falam isso. Mas por quê? Porque eu tenho vontade, eu falo. Meus pais ensinaram isso, eu via meus pais falando isso. Eu via os meus pais, que já eram mais velhos, levantando para pessoas idosas sentarem. E aí você vai vendo aquilo e você vai criando aquela rotina de referência. Não é o que fala, é o que faz. Então vamos olhar as nossas atitudes. Não adianta eu chegar e pegar e falar do lixo do condomínio quando eu também jogo lixo no chão. Exato. A criança vai ver, se o adulto está jogando, por que a criança
não vai jogar. Então é essa visão, eu acho que essa referência é a principal que a gente tem que trazer. Pessoal, muito obrigado. Obrigada a Foi você. demais o programa. E amanhã Valeu. temos um grande evento. Amanhã é dia de evento, 5 estrelas. Evento amanhã de 5 estrelas, hein? Vai Vai ser bombar. bacana demais. E Tá se ótimo. você não veio ainda, não passou, Se não você não fez fez a a prova, prova, vem, Faça, tá? vem. Vem comemorar com a gente. Vem. E nos encontramos semana que vem com mais um programa para ajudar na gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.